Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou ensinar como fazer o cálculo da quantidade de telhas a serem utilizadas na cobertura de uma determinada instalação, utilizando como base as telhas francesas. É importante mencionar, pessoal, que o conhecimento das normas é de suma importância para a realização de um trabalho de qualidade. Nesse caso, a gente deve atentar para a norma NBR 8039, que trata de projeto e execução de telhados com telhas cerâmicas tipo francesa, que é justamente o tipo de telha que a gente vai utilizar aqui nessa aula. Tá ok? Nesse sentido, como o cálculo a ser realizado é o de número de telhas, a gente vai precisar da declividade desse telhado. E o item que trata dessa questão na norma 8039 é justamente 4.3, sendo que no item 4.3.1 é mencionado o seguinte: os telhados devem ser executados com declividade compreendida entre 32% e 40%. Lembrando que essas são as declividades mínimas e máximas recomendadas pela norma. A partir desses 40%, o que a gente tem que fazer? Amarração das telhas, tá ok? Mas eu não vou entrar em detalhe nesse ponto de amarração aqui nessa aula, tá bom? Já o ponto 4.3.2 menciona o seguinte: a declividade pode ser maior se as telhas forem fixadas com arame através da orelha de aramar à estrutura de apoio do telhado, que é justamente a questão da amarração que eu tinha falado com vocês. Então, prestem atenção nessa imagem, pessoal. Como eu tinha falado com vocês, que a declividade mínima, né, que está na norma, é de 32% e a máxima 40%, a gente vai trabalhar com uma porcentagem nesse intervalo, que é de 36%, tá? Para um vão de 6 metros. Para a gente ter uma declividade de 36% em um vão de 6 metros, a gente precisa de um pé direito do telhado aí de 2,16 metros, tá certo? Isso aí poderia ser o pendural da tesoura, por exemplo, ou o montante principal da tesoura para definir essa declividade, tá? E qual é a formulazinha que a gente calcula esse valor aí do pendural, por exemplo? É a declividade vezes a metade da largura dividido por 100, tá bom? Só para relembrar vocês aí como é que faz esse cálculo, tá certo? Então, isso aí é só para vocês entenderem lá na frente o cálculo que a gente vai fazer e entender por que a gente está utilizando um pendural de 2,16 metros. Lembrando que quando a gente vai elaborar o projeto, a gente define, né, a declividade com base na norma, né, a declividade com base na norma para cada tipo de telha que a gente vai trabalhar e com base na largura da instalação. Tá bom? Então, a partir daí, a gente realiza um cálculo para saber o quanto a gente tem que colocar de altura ali no pé direito do telhado ou no pendural para a gente chegar naquela declividade que a gente planejou para o nosso projeto. Tá bom? Então, vamos para a parte do cálculo propriamente dito, né, pessoal? Só recordando algumas coisinhas. Conforme comentamos anteriormente, a norma define como inclinação ou declividade mínima 32% e a máxima 40%. Tá ok? A gente viu que nós vamos trabalhar com 36% de declividade para um vão de 6 metros. Portanto, a gente vai ter um pendural aí, né, de um pé direito do telhado de 2,16, tá? Só lembrando, tá, pessoal, quando eu me refiro a pendural é porque eu já estou falando referente ao montante da tesoura que sustenta o telhado, tá certo? Então vamos lá. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar justamente utilizando esse termo aí, pendural, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Nesse exemplo, eu vou mostrar para vocês como a gente faz o cálculo tanto pelo método do Teorema de Pitágoras, como pelo método do fator de correção, tá? Utilizando a tabelinha lá do fator de correção.
Lembrando que a gente pode calcular o fator de correção pela fórmula 1 dividido pelo cosseno do ângulo de inclinação. Tá? E o ângulo de inclinação a gente consegue calcular pelo arco tangente ou tangente negativa da declividade dividido por 100. Tá? Só relembrando algumas fórmulas para vocês aí. Então vamos lá as informações mais uma vez, tá? Lá em vermelho, lá no canto esquerdo superior da tela, vocês observem, ó, D igual a 36%. A gente vai trabalhar com telhas francesas, né? 15 telhas por metro quadrado. Como eu já tinha falado também, o nosso pendural aqui tem 2,16 metros, tá? E como que a gente calcula esse pendural, né, pessoal? Lembrando que no projeto a gente deixa definido já a declividade, a gente define a declividade que a gente vai trabalhar e a largura da instalação, né? Para esse cálculo aqui a gente trabalha com a metade da largura, que aqui são 6 metros, então essa instalação tem 2 metros de largura no total, tá? Mas a fórmula para a gente calcular o pendural é o seguinte: pendural é igual a declividade vezes a metade da largura dividido por 100, tá bom? Então vamos lá. Pelo método do Teorema de Pitágoras, o primeiro passo é a gente calcular o comprimento da empena ou banzo superior, tá? Para isso a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai utilizar a fórmula A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que significa o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos oposto e adjacente, tá bom? A gente quer calcular justamente a nossa hipotenusa, que é o banzo superior, tá? Que é a nossa letra A. A nossa letra B é justamente o nosso pendural, que seria o nosso cateto oposto aí, tá bom? E a nossa letra C é a metade da largura, 6 metros, que seria o nosso cateto adjacente, tá bom? Então, fazendo essa continha aí, a gente chega no valor de 6,3669585227. Por que eu estou usando tantas casas decimais após a vírgula? Para a gente ter o valor mais exato possível, para vocês verem que realmente, tanto faz o método, o resultado vai ser o mesmo. Tá bom? Então vamos lá continuar. O segundo passo é calcular a área. Tá? Nesse caso aqui, a gente já vai calcular a área inclinada. Por quê? Porque eu estou utilizando o valor da minha empena ou banzo superior, tá? Que já é a minha parte inclinada do telhado. Tá ok? Por que eu estou multiplicando por 2? Porque o telhado são dois lados, tá bom? Então a área vai ser 2 vezes o comprimento do meu banzo superior, tá? Que a gente acabou de calcular, vezes 10, que é o comprimento da minha instalação. Tá bom? E a gente chega no valor de 127,539170,454 metros quadrados. O próximo passo é calcular o número de telhas, propriamente dito, tá? Que é o que a questão pede aqui nesse caso. Então, o número de telhas vai ser o quê? Justamente 127,539170,454, que é a nossa área inclinada, vezes 15, que é o nosso número de telhas por metro quadrado. Tá bom, pessoal? Lembrando que isso aqui é só uma simulação, tá? Quando vocês forem fazer o cálculo realmente, aí vocês pegam a tabela do número, a tabela da telha e vejam qual é o número de telhas por metro quadrado recomendado. Tá? Normalmente para telha francesa, o número exato mesmo vai ser 16, 16,2, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Então vamos lá, fazendo essa continha aqui, a gente chega no valor de 1913,08 telhas. Tá. Agora vamos fazer o cálculo utilizando o fator de correção. Nesse caso, o primeiro passo é a gente calcular a área plana, que é justamente, né, a metade da largura vezes
o comprimento. Tá? A gente pode fazer como eu já coloquei aqui, ó, 2 vezes a metade da largura vezes o comprimento, porque aí a gente já calcula a área plana total do telhado. Tá bom? O segundo passo é corrigir essa área plana, né? A gente tem que colocar isso numa área inclinada, como eu já tinha falado anteriormente para vocês, devido à declividade do telhado. Essa área inclinada vai ser sempre superior à área plana, tá? O fator de correção para declividade de 36% é 1,063, arredondado, tá bom? Esse valor dá 1,062 alguma coisa. Então, arredondando, a gente chega nesse valor de 1,063. Tá? Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque vocês vão ver que lá no final tem uma pequena diferença no resultado. É justamente devido a isso daí. Se a gente trabalhasse com fator de correção com valor, com todas as casas decimais mesmo, tá bom? Como esse é um valor um pouco menor, ia ser 1,062 alguma coisa, tá? E o valor ia dar exatamente igual ao outro lá, 1,913,08, tá bom? Então vamos lá, continuando. Então a área corrigida vai ficar o quê? A nossa área plana vezes o fator de correção, que vai ser 120 vezes 1,063, que é 127,56 metros quadrados, tá? E o terceiro passo e último passo é justamente calcular o número de telhas, que fica 127,56, que é a nossa área corrigida ou a nossa área inclinada, né? Vezes o número de telhas por metro quadrado, 15. Isso aí vai nos dar o valor de 1913,4, tá? Como vocês podem ver, realmente tem uma pequena diferença devido ao motivo que eu acabei de mencionar para vocês, tá bom? Então, para finalizar, pessoal, eu queria dizer que esse tipo de questão é muito importante, inclusive cai em concurso da Fundação Carlos Chagas, entre outros, para cargos, por exemplo, de analista judiciário, especialidade engenheiro civil. Tá? No concurso a questão é um pouquinho mais complexa, né? Tem que raciocinar bem mais para fazer a questão, tem que saber fazer radiciação manualmente, entre outras coisas, mesmo de números decimais, tá? Mas eu quero mostrar também para vocês essa imagem aí com essas informações da telha francesa. Eu tinha comentado anteriormente, né? Lá no exemplo eu usei 15 para a gente fazer o cálculo. Mas na prática, na realidade, normalmente vai ficar em torno desse valor aí, 16, 16,2, como eu já tinha comentado. Tá bom? Peças por metro quadrado. Tá, e esse aí, para quem não conhece, é essa aí que é a telha francesa. Esse é o formato da telha francesa. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Quem curtiu, vai lá, aperte lá o dedinho, compartilhe, tá bom? Que isso é importante aí para o crescimento do canal.